tem animais de outras regiões e que possivelmente pode não adaptar aqui à nossa região por conta de clima, alimentação e tudo mais. Como que nós podemos fazer esse processo, né, de adaptação desses animais para que eles não possam sofrer tanto com mudanças climáticas, por exemplo, ou talvez com mudanças de ambiente, o que nós sabemos que muitas vezes pode acarretar até mesmo na morte dos animais, né? Ou seja, como que nós podemos fazer esse trabalho adaptativo aos animais sem que aconteça perdas? Você faz umas perguntas boas, viu? Parabéns. É o seguinte, isso a gente conversa muito com os estudantes na UFBA e é algo que a gente vê na formação nossa durante a graduação, pós-graduação, mas que a gente acaba vendo mais na prática mesmo na hora que a gente está lidando com o problema no ambiente. Então, por exemplo, essas raças, né, vamos dizer boé para caprinos e dorper para ovinos, são duas raças que foram desenvolvidas na África, lá na África do Sul, né? Animais frutos de cruzamentos para obter, né, caprinos com maior capacidade de produção. Né? E aí o que acontece? O animal mais produtivo é o que a gente costuma dizer. Ele não produz mais tomando sol. Ele não sai no campo para tomar sol e por isso ele é mais produtivo. Ele é mais produtivo porque ele come mais e come alimento para atender o que ele precisa, né? Então, dentro desse aspecto, o que eu poderia dizer para vocês? Trazer esses reprodutores e simplesmente soltar eles no campo, né? Por conta da própria sorte, eu não acho a melhor das ideias, né? Embora, depender da situação, possa funcionar. Eu imagino que esses animais eles devam ser usados de uma forma mais, vamos dizer assim, contida. Então existe, por exemplo, e é até uma proposta do que GSE buscou a gente, que é o manejo da reprodução para vocês, que é assim, ao invés de eu soltar um reprodutor desse no rebanho, né, e submeter ele às mesmas condições de um rebanho que já está adaptado, né, então tipo assim, eu pego um bode desse, que se é um animal PO, é um animal que foi criado nos mimos, né? Foi ali cuidado da melhor forma, come ração, chega aí para vocês uma beleza de animal. Aí de repente você acha que aquilo é uma mágica. O animal é bonito porque ele é bom, mas ele não é bonito porque ele é bom. Ele é bonito porque ele tem genética, ele é bem alimentado e ele tem as coisas que ele precisa. Ele tem o atendimento das demandas dele e por isso ele reflete aquilo que é fruto do melhoramento genético. Então, a primeira coisa é organizar a questão da reprodução. Então, como é que vai se fazer a reprodução? É possível fazer uma estação de monta, né? Organizar a utilização desses reprodutores? É. Bom, se é possível fazer, então você vai, vamos dizer assim, gastar menos os seus reprodutores. Mas se você chegar para mim e disser assim, não, professor, não tem condições de fazer estação de monta. O bode tem que ir lá estar acompanhando as cabras e por conta da natureza mesmo e cobrindo quem está entrando no cio e aquela coisa e tal. Aí, o que resta para vocês é estar acompanhando como que esses animais estão se comportando. É saber que esse animal nem sempre vai conseguir o alimento que ele precisa no ambiente. Você vai precisar completar a alimentação dele no coxo. Então, se ele tiver ao longo do dia no ambiente, se virando lá como os caprinos que estão acostumados, o que você vai fazer? Quando recolhe ele à noite ou final da tarde, você não precisa, às vezes, alimentar todos os outros animais. Mas ele, o reprodutor boé, o reprodutor dorper, você vai dar uma complementação da alimentação que ele precisa para manter lá os seus 80 quilos, 100 quilos, quanto que for, né? E se ele perder uma parte do peso que ele chegou aí, talvez não seja nem ruim, porque vai dar mais disposição para ele para a estação de reprodução, né? A outra coisa é que, assim, enquanto você tem os animais lá acostumados no ambiente,
suportando os vermes que existem, ou sendo menos sensíveis, pode ser que esse reprodutor que vocês compraram, que vocês vão comprar, é um animal que vai pouco no pasto, que a maioria das vezes ele está comendo no coxo, uma ração, um feno, uma silagem. Então ele não está desafiado a suportar, por exemplo, os parasitas como o animal que come no campo, né? Então, assim, é interessante o uso dessas raças? Sim. Mas mais interessante é você entender que você vai precisar criar mecanismos para permitir que esses animais se mantenham próximos de como eles foram entregues para vocês. O que nem sempre acontece. Na grande maioria das vezes, o produtor compra ou recebe o produtor da raça Boé, da raça Dorper, e solta lá o bicho no meio da caatinga e certamente vai ter uma experiência ruim, infelizmente, porque a tendência desse animal é ter problemas de ordem sanitária. Por exemplo, se for um Dorper, por exemplo, o Dorper tem lã. Você de vez em quando vai ter que tosquiar esse animal. Você não vai deixar ele lá crescendo a lã dele e suportando o ambiente, calor e tudo com aquela condição que é natural do animal. Mas quando ele for mandado para vocês, ele vai para lá tosquiadinho, parecendo que nunca teve lã na vida. Né? Tudo isso para que vocês tenham uma boa experiência com a aquisição desses reprodutores. Né? Inclusive, Joelson, foi proposta e nós discutimos aí com o professor da possibilidade de a gente fazer um outro momento que a gente possa tratar sobre esse tema de manejo reprodutivo aí, que a gente possa aprofundar mais um pouco como foi essa aqui com o manejo sanitário. Continua aberto aí, se Joelson quiser fazer mais alguma consideração ou algum outro participante aí. Mas eu, mais uma vez, agradecer a todos e a todos que estão participando. Aqui nós tivemos um pico de 55 pessoas participando, ainda temos aí 48 pessoas participando aqui. Foi um número bom, né, pelo horário e que nós estamos realizando. Então, agradecer a todos que estão participando aí. Agradecer ao professor, né, por ter respondido aos questionamentos e também agradecer, Gessé, o pessoal do projeto Bahia Produtiva, né, da comunidade de Rosendo, que hoje está aqui em peso na live. Aliás, na live, nessa capacitação, né? Então, tem vários produtores aqui hoje do projeto também acompanhando. Isso é muito bom. Que bom. A gente está aqui para tentar ajudar vocês aí no que for possível, né? Inclusive, eu acho que eu cheguei a comentar com o Gessé que ano passado, né, quando houve essa necessidade de isolamento social, as atividades serem remotas no computador, nós aprovamos um projeto para realizar capacitação, né, rural de produtores através dessa plataforma, né? Então, um curso de 20 horas, onde envolve todos os aspectos, né? Esse projeto ele está previsto para ser executado com o pessoal lá da Agenda, em Paulo Afonso, mas desde já, se vocês tiverem, na verdade, o interesse, a gente pode também programar para desenvolver aqui com vocês. Como eu vi que é possível, né, pelo que a gente está vendo aqui, Gessé, trabalhar em torno aí de uma apresentação de 40 minutos até 50 minutos, né, e depois abrir para essa conversa, então a gente pode tentar, né, formar até uma turma com vocês aí, aqueles que tiverem interesse, outros até que não estão aqui hoje, e a gente capacitar vocês e até certificar vocês dessa capacitação, como a gente fazia no Cabra Forte. Aí você teria que fazer uma lista daqueles que se manifestarem interessados para eu fazer o cadastro de inscrição deles.
e a gente consegue, ao final do curso, aqueles que participarem, né, de 75% das atividades, receberem a certificação, inclusive você e os demais que estão aqui organizando. Aí fica a critério de vocês, se houver interesse, disponibilidade, a gente desenvolver esse trabalho. Nós agradecemos aí, professor, a oportunidade. Com certeza teremos aqui um público que interessa nisso, né? Aqui, como o Jorge falou, tem a comunidade dele, mas tem outras comunidades aí, como eu vi aqui presente, o Zé Roberto, que é a comunidade dele, o empreendimento lá é com agroindústria de mandioca, mas eles são criadores também de caprinos e ovinos. Tem o Gilberto aí, que é o agente comunitário lá da comunidade dele. Diversas outras. Eu vi Matheus aí também, que é criador de ovinos, caprinos, né? Diversas outros participantes aqui que no projeto não está diretamente ligado com a cadeia produtiva do caprino e ovino, mas que Travou. Não estou ouvindo, acho que a internet deve ter. Alô? GSR deve ter caído. É possível. Professor, Oi. aproveitar aqui o ensejo aqui, né, que eu fazer uma pergunta, mas é uma curiosidade que eu tenho. Meu nome é Gilberto, né? Você mencionou. Às vezes eu acompanho assim no YouTube, nos programas Campo Rural e outros, né? A gente vai acompanhando essa questão da capricultura, ovinocultura, e eu fiquei bastante curioso na questão de uma raça, a morada nova, né? O pessoal ali olhando, me parece assim uma raça de uma grande rusticidade. Falei, rapaz, eu fiquei analisando ali, falei, aqui para a região da gente aqui, eu acho, eu não sei, eu não conheço assim, a fundo, né? Mas me parece que é uma raça muito boa, uma bicha da pelagem avermelhada. Falei, parece que é muito rústica ela, assim, para a nossa região e para aqui, para nós mesmo, Mungu, Canarana, aqui na região próxima de Irecê, quase a gente não tem esse animal assim, que eu tenha visto, né, professor? Eu gostaria que o senhor dissesse assim, se ela tem essa rusticidade que apresenta, que a gente acha que nessa característica que ela representa, quando a gente está olhando ali, me parece muito rústica e me parece que para aqui, para a região nossa, é um animal que seria ideal, né, para criar na minha leiguice, né, que eu não entendo nada de veterinário nem de criador. Mas eu gostaria que o senhor desse aí uma pinceladinha rapidinho, por gentileza. Ô Gilberto, parabéns pela pergunta, viu? Uma excelente pergunta, porque isso é outro aspecto, né? Essa semana eu estava tratando disso com os estudantes, semana passada, essa semana também falei, e quem já foi meu aluno sabe disso, que essa questão da raça, e como você colocou aí, existe um grande modismo, né? Então, assim, essa morada nova que você falou é uma raça nativa do Nordeste. E o Santinês foi formado a partir de cruzamento do Morada Nova com o Bergamasca, com a raça italiana que foi introduzida no Brasil. E trata-se realmente de uma raça excepcional. A raça Morada Nova, que você descreveu aí, é uma raça que ela tem uma das melhores peles, né, de carneiro do mundo. É um couro excepcional de resistência, baixa porosidade, elasticidade. O grande detalhe é que todas essas raças, chamadas raças nativas do Nordeste, elas geralmente são de carneiros na faixa aí de 50, no máximo 60 quilos, né? Machos, né? As fêmeas ficam na faixa de até 50 quilos, às vezes 40. E aí, qual o grande desafio desses animais, por exemplo? É que quando você compara com o santinês hoje melhorado geneticamente, quando você compara, por exemplo, com um Dorper, animais que passam às vezes de 100 quilos, 120 quilos,
As pessoas enchem o olho com essas raças que são melhoradas e que têm um potencial, né, produtivo superior, vamos dizer assim. Só que o detalhe é como você comentou aí, a depender da região, é muito mais interessante você trabalhar com uma raça menos produtiva, aquela raça que tem melhor condição, por exemplo, de suportar o ambiente mais hostil, de ter menos oferta de comida, de ter maior desafio à verminose. São raças mais rústicas que geralmente têm melhor resistência a isso. Então, é muito interessante você parar e pensar na seguinte situação. É bastante comum você optar como primeira opção, vamos dizer assim, por botar um Dorper, botar um Boé e esquecer quase sempre que você tem diversas opções de raças nativas do Nordeste e que podem ter um comportamento superior em termos do que o ambiente oferece, e isso ser mais vantajoso do que o que se pensa em colocar um Dorper ou um Boé. Então, o que, que eu diria, assim, no geral, né, nesse sentido? Se houver como adquirir esses animais, né, às vezes o resultado que vocês vão ter a médio e longo prazo é superior, às vezes, o resultado que vocês vão ter com o Dorper, com o Boé. Existe hoje uma fazenda chamada Carnaúba, que ela tem, por exemplo, exemplares de todas essas raças nativas de caprinos e de ovinos. E tem alguns animais fantásticos, né? Animais assim, inclusive tem lá rebanho de morada nova e tudo. Mas antes de falar de morada nova, a gente tem um ovino espetacular, que é o ovino santinês. É um ovino que é tão bom quanto o Dorper. Na verdade, eu diria assim, eu hoje não faria um rebanho de fêmeas Dorper. Eu não. Eu tenho animais no interior e a gente tem rebanho de fêmeas santinês para você utilizar o Dorper e gerar o chamado cruzamento industrial para vender todo mundo, machos e fêmeas que resultam desse cruzamento, né? Mas você formar, por exemplo, rebanhos de ovelhas Dorper, por exemplo, cruzando constantemente com Dorper, você vai ter animais mais pesados, animais que exigem mais comida e animais que podem lhe apresentar mais problemas com a questão de verminose. Então, isso tudo tem que ser muito pensado. E essa é uma raça que você citou aí, Morada Nova, que hoje a gente não tem uma remuneração para essa qualidade de couro dela, infelizmente. Mas trata-se de um animal muito rústico, né? Um animal que apresenta qualidades muito interessantes, embora seja um animal pequeno, né? Mas eu diria para você, será a pergunta que eu refaço, né? Será que é melhor eu ter um animal mais leve, um rebanho de morada nova mais leve, que suporte melhor as condições da minha região e que as ovelhas consigam parir todos os anos, né? E que os cordeiros não morram por serem mais resistentes? Ou ter animais mais pesados, que tenham uma mortalidade mais alta, que as ovelhas nem sempre vão parir todos os anos e que eu vou ter mais problemas com verminose? Essas são as perguntas a serem feitas, né? E geralmente esses programas de melhoramento genético, eles já estão casados com essas raças que parecem ser milagrosas. O Dorper e o Boé são indiscutivelmente animais de corte, animais de alto potencial. A pergunta é: vocês têm como alimentar esses animais? Vocês têm como oferecer para esses animais o que eles precisam para apresentar aquelas características de quando chega para vocês, de como a gente vê na televisão? Aí é que é a questão, né? Então, esse é um detalhe assim a ser refletido para que o projeto seja bem sucedido, né? Então, se eu não tenho condições de ter uma cabra de 5 quilos de leite, eu tenho que ter uma de 2 quilos. E no lugar de uma de 5
que pode morrer. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.